A minha proposta de reflexão, ela está no livro de Joel. Então, se você quiser abrir, até que você encontre, é um profeta menor, vai estar lá bem depois dos Salmos. Até que você encontre, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Eu não sei se você já notou, ou pelo menos parou para pensar um pouquinho, que as coisas no mundo parece que funcionam direitinho. Quando digo mundo, no cosmos, parece que tudo está girando corretamente, tudo está andando conforme é preciso, porque se não fosse assim nós já nem estaríamos aqui. Agora, o que parece que não funciona muito bem somos nós, seres humanos, homens e mulheres. Parece que não funciona muito bem. Após a nossa queda, nós saímos da órbita celestial. Eu não sei se vocês percebem, mas parece que tudo à nossa volta dá errado. Parece que tudo aquilo que a gente vai fazer, e você planeja, você faz tudo certinho, e no final parece que dá tudo errado. E nós saímos tanto da órbita, que nós viemos do céu, né? Nós fomos feitos por Deus, o Deus dos céus, e aí depois da queda nós perdemos o caminho. Nós não sabemos mais voltar para o céu sozinhos. Foi preciso então Deus enviar Jesus para que através de um novo e vivo caminho nós conseguíssemos retornar à órbita celestial, nós conseguíssemos retornar ao céu. E através da cruz Deus estava dizendo em Jesus: olha, é por aqui o caminho, viu? É só este aqui o caminho. Chega ao ponto de Jesus dizer: eu sou o caminho. Eu não sou um dos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sou uma das possibilidades de vida, eu sou a vida. Então a gente percebe que nós saímos mesmo da órbita celestial, e para a gente voltar para a órbita celestial, Cristo teve que vir. Cristo é esse que nos leva, que nos atrai para a órbita celestial. Talvez eu estou dizendo órbita e você nem entende o que significa. Órbita, na verdade, nada mais é do que quando a gente anda em volta de alguma coisa. Quando nós estamos circulando na esfera de alguma coisa, de alguma influência mais forte. E Cristo precisa ser essa influência. Cristo precisa ser o centro da nossa circulação. Porque se Cristo não for o centro da nossa circulação, nós estamos em constante desastre, em constante acidente. Por isso que hoje eu convido os irmãos, a partir do livro do Joel, do capítulo 2, a gente encontrar aqui o caminho para nós entrarmos na órbita celestial. Joel, capítulo 2, o verso 1, eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta para que você confira os textos, tá bom? Essa versão que está aqui, projetada, eu na verdade fiz uma junção de 3 versões. Eu li a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista Corrigida e a NVI, e juntei as 3 interpretações, montando uma para que ficasse mais fácil a nossa compreensão textual e a nossa compreensão para a nossa reflexão, tá bom? Então, talvez não, certamente o que eu vou ler aqui não vai bater literalmente com a NVI, nem com a revista atualizada e nem com a revista corrigida, mas você pode perceber que ela tem o mesmo significado e o mesmo sentido, que foi a junção das 3. Joel 2, verso 1. Toquem a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Olha a palavra de Deus. Perturbem-se todos os moradores da terra. Vocês não acham que nós estamos bem acomodados? Sem nenhuma perturbação? Joel está dizendo que a trombeta de Deus, que a palavra de Deus deveria nos perturbar, deveria arrancar esse comodismo
que existe dentro de nós. Por que ela deveria perturbar? Ele diz, porque o dia do Senhor está chegando. Está próximo. Toquem a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, está próximo. Pai, diante da Tua palavra, nós estamos e nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, perturbe-nos, ó Deus, com esta palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, antes de nós estudarmos o texto, você deve estar sempre acostumado, porque eu não vou sair atropelando, então eu quero dar o contexto a você, porque é importantíssimo. Sem nós entendermos o porquê Joel está escrevendo, está falando isso, fica difícil nós compreendermos a verdade das Escrituras. Então, primeiro, quem é que foi Joel? Joel foi um profeta menor que profetizou no Reino do Sul. Nessa época, o reino de Israel estava dividido. Reino do Norte, com as 10 tribos, e o Reino do Sul, com as 2 tribos. Joel era um profeta menor, não porque ele era baixinho, não porque o seu livro é curto, mas é porque ele profetizou por um período muito curto. Por isso chamamos de profeta menor. Joel, ele escreve este livro, esta profecia, entre 900 a 800 antes de Cristo. Por que não 800 a 900? Porque nós estamos contando de trás para frente. Antigo Testamento, 900 a 800 antes de Cristo. Nós estamos vindo de 1000 até zerar em Cristo. Por isso que é de 900 a 800 antes de Cristo. Este profeta, ele desenvolveu o seu ministério na época do reinado de Joás. Onde é que está isso? Em 2 Crônicas, capítulo 22 e capítulo 24. Então, ele está profetizando na época de Joás. Joás era o rei do Reino do Sul. E provavelmente, Acabe deveria estar passando o Reino do Norte para outro reinado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele era criança, ele conheceu o profeta Elias. Ele é contemporâneo de Elias. Elias já estava um pouco mais avançado de idade, estava para ser levado aos céus, e o Joel era uma criança, era um menininho. Ele é contemporâneo de profecia de Eliseu. Então, eles profetizaram na mesma época, um no Reino do Sul e o outro no Reino do Norte. Por isso que eu estou mencionando estas coisas para vocês. E é bom a gente saber isso, né? Qual é o propósito, então, de Joel? O propósito de Joel, na verdade, é nos apontar 4 focos. O livro de Joel são 4 capítulos. E em cada capítulo ele tem uma profecia, em cada capítulo ele tem uma direção ao povo de Deus. Por exemplo, a primeira é uma profecia acerca da praga devastadora dos gafanhotos. Ali ele coloca o gafanhoto migrador, o devorador, e coloca ali vários tipos de gafanhoto. A segunda é a frutificação renovada da terra. Quando ele chama o pessoal para o arrependimento, o povo se arrepende, e então Deus frutificaria a terra deles. A terceira seria, na verdade, sobre o derramamento do Espírito Santo. E a quarta sobre o juízo final. Vocês percebem que no texto primeiro que eu li, ele faz menção ao foco principal, que é o juízo final, que é o chamado ao povo para que o povo voltasse para a órbita celestial, voltasse para Deus, voltasse para o centro que é Cristo. Então, este era o propósito de Joel. Qual era a situação de Israel? Como que Israel estava vivendo esse momento? Olha, gente, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual,
na verdade, o povo, eles prosperaram financeiramente, mas espiritualmente eles estavam se degradando, eles estavam cada vez mais descendo a latrina mais suja, mais profunda possível. Eles estavam envolvidos em adultérios, eles estavam envolvidos na idolatria, no costume, a avareza que é natural do ser humano, e tinha ali vários problemas no aspecto moral desse pessoal. Do ponto de vista econômico, Israel, da noite para o dia, ficou pobre, falido. Era como se eles estivessem vivendo justamente aquilo que aconteceu em 1929, a crise da economia, a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, onde os Estados Unidos faliu naquela época. Aqui é como se Israel estivesse vivendo aquilo que há poucos dias atrás a Grécia vivenciou, falência. Eles faliram da noite para o dia. Eram ricos e amanheceram paupérrimos. Por quê? Porque era um país que estava fundamentado na agropecuária e na cultura e na agricultura. No capítulo 1, os gafanhotos vieram, acabaram com as pastagens e acabaram com as plantações. E não só isso, para piorar ainda a situação de Israel, diz Joel que esses gafanhotos comeram todas as sementes que era da próxima plantação. Então pense num país falido, totalmente arrasado, totalmente destruído, sem esperança, sem perspectiva de melhora, sem vida econômica, sem vida emocional. Israel estava assim, e nesse contexto, é nesse contexto que surge Joel gritando, conclamando ao povo, dizendo: olha, Israel, o problema de vocês não é econômico, o problema de vocês, Israel, é espiritual. Vocês precisam acordar, Israel. É como se o profeta estivesse gritando isso. Nós precisamos voltar à órbita, Israel. Nós precisamos voltar ao centro, que é Cristo, que é Deus. Irmãos, o problema meu, o seu problema, na maioria das vezes, e eu estou para lhe dizer que 99,9%, 100% dos nossos problemas não são econômicos, são espirituais, porque nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do centro. Então, em primeiro lugar, para nós voltarmos à órbita celestial, precisamos de um reconhecimento na crise. Nós precisamos, na crise, reconhecermos que estamos na crise. Não é por causa de Deus, não é por causa do diabo, mas é por causa, muitas vezes, das nossas escolhas. O verso de número 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Muitos de nós vamos perdendo a noção, a consciência do caminho de Deus. Muitos de nós, na caminhada, vamos deixando as coisas de fora, as coisas mundanas, tomarem conta de nós, a ponto de nós pensarmos que os nossos problemas
São levantes de Satanás, que a culpa das nossas mazelas é o diabo. Mas será? Será que é mesmo? Aqui no texto, no meio da crise, Joel chama Israel a reconhecer, e nós precisamos reconhecer, irmãos e irmãs, que muitos dos nossos problemas, na verdade, são colheitas de sementes que nós plantamos, de escolhas que nós fizemos erradas, de atitudes que tivemos que não deveríamos ter tido, de caminhos por onde andamos que nós não deveríamos ter andado. Então a rebordósia começa a vir, mas vem não porque o diabo é ruim, não porque Deus esqueceu de nós, elas vêm porque nós erramos, e nós precisamos reconhecer, se quisermos retornar à órbita celestial, se nós quisermos retornar a Deus, se nós quisermos escapar do juízo de Deus. Percebam neste verso, às vezes a gente lê e a gente não se atém às palavras. Eu quero expor essas palavras. Alguns domingos atrás eu preguei sermões temáticos, mas hoje é literalmente expositivo. Eu quero expor aqui, para que a gente entenda e retorne urgentemente a Deus, mas para isso a gente precisa reconhecer. Agora percebam o apelo que Joel faz nesse verso 2. O apelo dele começa com uma confissão. É como se ele dissesse assim: reconheçam o erro e confessem. Confessem e confessem com urgência. Olha, ainda assim, é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu reconheço, nós reconhecemos que erramos, e por isso nós estamos aqui. Ainda assim, errados como estamos, nós podemos chegar diante de Ti e pedir perdão pelos nossos erros. Isto é reconhecimento. E este reconhecimento leva-nos a uma confissão. E essa confissão, ela não pode ser amanhã. Ela tem que ser urgente. O texto diz uma confissão urgente. Onde é que está isto? Olha aí a palavra agora mesmo. Agora mesmo. Não é amanhã, é agora. Sabe, irmãos, às vezes nós brincamos muito com o pecado. E a gente diz: amanhã eu deixo, e vamos brincando com o pecado. E Joel está dizendo para aquele povo: vocês precisam desenvolver esta confissão urgente. Isso daqui não te faz lembrar a síndrome de Faraó? Deus apresentava ao Faraó através das pragas, e Faraó dizia, na hora que o castigo, na hora que a praga chegava, ele dizia: não, Moisés, pode orar que eu vou deixar o povo ir. Não era assim que acontecia lá no Gênesis? E aí Moisés orava, as pragas cessavam, aí Faraó dormia, e ele amanhecia o dia. Que jeito? Amanhã eu deixo vocês irem. Pode orar hoje. Amanhã eu deixo vocês irem. E amanhecia o dia, chegava o amanhã, e o que é que acontecia com o Faraó novamente? Endurecia o coração. Muitos de nós estamos com a síndrome de Faraó. Amanhã eu deixo. Tem uns que querem ser mais do que o Faraó. Não, o ano que vem a minha vida vai ser diferente. Quem é que assina? Quem é que garante que nós vamos viver até, acho que até terminar esse culto?
Vamos ser bondosos. Quem garante que nós vamos chegar até o fim do culto? Quem garante? Como que nós estamos querendo mudar amanhã ou o ano que vem? Percebe no texto isso? Eu me lembro que, desde pequenininho, a gente não tinha tanta condição nenhuma, praticamente, comprávamos fiado. Minha mãe está aí, era um ovo dividido para 2, nós éramos em 6 moleques, cada um ganhava metade de um ovo e ficava numa alegria. Eu deixava sempre a gema por último. E aí, uma vez eu fui na venda do seu Aristeu, mas ele tinha uma cadernetinha. A gente tinha uma cadernetinha, ele marcava naquela cadernetinha. E uma vez eu cheguei e vi, lá tinha uma plaquinha, escrito assim, fiado só amanhã. E eu chegava no outro dia para ir de novo comprar e eu via, fiado só amanhã. E amanhã eu chegava e a plaquinha estava lá, fiado só amanhã. De pequenininho, eu já descobri que amanhã não existe. Amanhã não existe. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo amanhã. Amanhã não existe. Olha para o texto. Perceba, o apelo de Josué não é só uma confissão urgente, mas é um apelo à conversão. Diz o texto, convertei-vos a mim. Entenda bem isso daqui. Novo nascimento acontece uma vez só, certo? Novo nascimento acontece uma vez só. Agora, conversão é todos os dias. Conversão é eu entender que todos os dias eu preciso me levantar e não ir em direção ao pecado. É eu me converter em direção a Deus, eu ir em direção a Deus, é eu não perder a órbita, Cristo no centro. Isto é conversão. Conversão é muito mais do que pessoas voltando à igreja. Conversão é muito mais do que gente voltando à doutrina. Conversão é quando a gente acorda e diz, Senhor, eu não quero pecar, me ajuda a não pecar, Senhor. Conversão é isso. Conversão é a gente poder dizer todos os dias, ó Deus, onde eu vou, vem porque o Senhor pode ir comigo. Conversão é eu dizer, Deus, senta aqui na frente desse computador comigo, porque o que eu acesso, o Senhor também pode acessar. O que eu assisto, o Senhor também pode assistir. Isso é conversão. E todos nós, diariamente, precisamos nos converter. Eu às vezes penso que nós temos muita religiosidade e nada de intimidade com Deus. Muita religiosidade. Nós conhecemos muito a respeito de Deus, mas nós não conhecemos nada Deus. Irmãos, Deus está mais interessado no nosso relacionamento com Ele do que no nosso trabalho para Ele. Deus está mais interessado. E esse apelo de Joel não é só um apelo de confissão urgente, de conversão, mas é um apelo que chama o povo à sinceridade. Convertei-vos de todo o vosso coração. Lembram do profeta Isaías? Deus, usando o profeta Isaías, diz: esse povo me louva, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí vem o Joel e diz: convertei-vos de todo o vosso coração. É com sinceridade.
Às vezes nós fazemos promessas lindas, ainda mais quando a gente participa de congressos, retiros, cultos inspirativos, e a gente faz promessas lindas e maravilhosas, mas a consistência é de orvalho, a consistência é de palha. Basta amanhecer o dia e o sol do novo dia já dissipa a consistência das nossas promessas, porque elas não passam de orvalho. Basta amanhecer um novo dia e o calor escaldante do sol e das nossas agendas já queimam as nossas promessas, porque nós somos engolidos por este mundo, pelas nossas coisas. O que adianta a gente ficar cantando hinos de consagração? Deus, quero ser um vaso de bênção. Mas dentro não tem espírito, dentro não tem palavra, dentro tem o lixo, dentro tem a escória, dentro tem a prostituição, dentro tem tudo o que não presta. Que vaso de bênção seremos? Que adianta cantarmos Deus, tudo entregarei, se a gente não consegue nem entregar a oferta, o dízimo, como que, não consegue entregar nada? Entregar o quê? Tudo entregar o quê? O que adianta? É como se Joel estivesse dizendo: Deus quer uma conversão com sinceridade, sinceridade de coração. Charles Finney, um grande avivalista nos Estados Unidos, uma noite antes de Deus derramar o avivamento, ele orando ao Senhor por longo período, e ele teve um sonho, onde Jesus se apresenta a ele dizendo: Charles Finney, me dê este molho de chaves que tens em tuas mãos. E ele disse que foi dar o molho de chave e ele tira uma chave insignificante, uma pequena chave que não tinha significado naquele molho de chaves. Ele disse que Jesus pega o molho, olha e diz: ou tudo ou nada. E ele pega o molho, coloca a chavinha e entrega. Deus quer tudo ou não quer nada. Não venha com essa história de um Deus açougueiro. Irmão, Deus só quer o meu coração. Deixa de ser besta. Deus quer você inteiro. Deus quer a mim inteiro. Ele não quer a parte só do seu coração, Ele quer você. Jesus morreu para salvar a pessoa na integridade. Se fosse assim, quando Cristo voltasse, o texto que o apóstolo Paulo escreve diria: e o coração que estava morto será ressuscitado e será revestido de um coração incorruptível. É isso que fala o texto? Deus veio salvar você na totalidade. Não quer só o seu coração, não. Ele nos quer por inteiro. Ou é tudo ou é nada. E continuar essa vidinha de um pé na igreja, um pé no mundo, um pé com Cristo e um pé com o capeta, vai viver a vida com o capeta, vai logo, não fica perdendo tempo. Porque se morrer assim, olha, que Deus nos livre, que Deus nos chame, que Deus perturbe a nossa alma, que Deus nos perturbe, que sejamos crentes verdadeiros, sinceros.
E é engraçado que não é só com sinceridade, não é só uma conversão, não é só uma confissão urgente, mas ele nos convida a reconhecermos na crise que precisamos nos converter e converter com diligência. Diligência é uma linguagem policial. Poderia até pedir para o Adair se explicar o que é diligência. Nada mais é do que uma aplicação com muita dedicação em uma tarefa. E ele está dizendo que a diligência da nossa conversão deve ser com quê, irmãos? Olha lá no texto, com jejum. Jejum. Tinha um amigo no seminário, e lembro como se fosse hoje, no sermão de prova, ele ia pregar e ele dizia, jejum, rapaz, e aí o povo ria, e eu dizia, mas não fala assim, entende? Jejum. E o texto está dizendo jejum. Por que com jejum? Pelo jejum, nós nos humilhamos a Deus. Pelo jejum, nós reconhecemos as nossas falências. Pelo jejum, zelosamente, nós estamos abrindo mão do que o nosso paladar adora, para então nós adorarmos a Deus, matando a nossa carne. E você pode olhar nas Escrituras, o povo de Deus sempre jejuou, o povo de Deus sempre jejuou. Em 1756, teve um rei na Inglaterra que ele conclamou o país inteiro para um dia solene, um dia de jejum e oração. E diz John Wesley que as igrejas ficaram cheias, e o povo desfrutou da glória de Deus naquele país, naquele dia. Agora veja o que é a Inglaterra hoje. Eles entraram em uma teologia liberal, que hoje, vai ver a draga que está aquilo lá, as grandes catedrais, são boates, são cinemas, são danceterias, onde eles experimentaram do poder de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. Hoje é um lugar de desolação. Por quê? Porque abandonaram a diligência, abandonaram a aplicação da tarefa pela qual Deus nos chamou. Está ficando difícil, não está? Cada domingo que você vem, fica difícil ouvir. Mas é para perturbar mesmo. Esse é o meu papel. O que mais? Quebrantamento. Não basta só confissão urgente, conversão, sinceridade, diligência. É preciso quebrantamento. Com choro e com pranto. Eu não sei, talvez seja uma percepção errada minha, mas quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que eu tenho andado com os olhos enxutos demais. Não sei se você tem andado com os seus olhos enxutos demais. Às vezes nós perdemos tempo para chorar por coisas que não merecem choro. Esses dias atrás,
Estava ali no supermercado, no Musamar, na banca de alface, pegando ali uns alfaces. E um pouco mais à frente, do outro lado da banca, perto ali dos pepinos e algumas frutas, eu vi duas senhoras. E elas conversando, e uma chorando, mas lágrimas escorriam. E eu ali pegando aquele alface, olhando para aquela mulher, eu disse, eu vou tentar me aproximar para ver o que é que ela está chorando, porque talvez eu possa entrar na conversa, dar uma palavra de consolo a ela. E eu chego perto daquilo ali, estou pegando umas cebolas roxas, e eu percebo ela chorando, falando para a amiga, sabe? E aí chorando, sabe por que ela estava chorando? Por uma cena da regra do jogo. Eu disse, você está jogando bem. Começa a chorar agora, aprende. Chora bastante. Chora pela regra do jogo, chora pela não sei o que mais está passando. Chora. Gasta suas lágrimas aí. Aprenda. Na hora que o juízo chegar, você já está craque. Em segundo lugar, entramos na órbita celestial quando nós voltamos para Deus. Então precisamos reconhecer os nossos erros na crise e precisamos voltar para Deus. Verso 16 do capítulo 2, verso 17, a parte A, diz assim: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam os filhinhos e os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Estão percebendo a gravidade desse texto aqui? Nós só podemos voltar para Deus por causa do próprio Deus, porque nós saímos fora da órbita, não tínhamos como voltar para a órbita, não tínhamos como voltar para casa, então Deus envia Jesus. Pela misericórdia e amor de Jesus, abre-se um caminho para que através dele a gente entre e chegue à órbita, e chegue ao centro do que ele quer. Então nós só podemos voltar para lá por causa dele. Segundo, nós podemos descansar e confiar em Deus, porque Deus tem um compromisso assinado com sangue, com o povo da cruz, com o povo que acredita no sacrifício da cruz. Deus assinou esse compromisso com sangue. E ele disse que as ovelhas do seu rebanho, ninguém pode tirá-las de sua mão. Então nós podemos descansar. Agora, o texto, o profeta Joel, ele está sugerindo uma volta coletiva. Preste atenção no texto. Uma volta coletiva e uma volta individual. Na coletividade, ele separa as individualidades. Sabe para quê? Nessa separação, a gente percebe que ele faz para que nós percebamos a abrangência da graça. A graça de Deus, ela é abrangente. Olha como ele convida no coletivo: reúnam o povo, chamem todo mundo, reúnam
o povo de Deus, Israel de Deus, na coletividade. Agora ele coloca a individualidade por seções. E é engraçado que ele coloca dentro de uma cadência, propositalmente, não é acidentalmente. Percebam, a graça, ela é abrangente, a graça, ela serve também para os anciãos. Ele começa colocando na linha de frente, dizendo, ajuntem os anciãos. Tem muito ancião com a carinha bonitinha. Faz uma plastiquinha aqui, estica o queixinho aqui, puxa os olhinhos ali, corta o narizinho aqui, puxa um pouquinho das orelhinhas. A carinha é bonitinha. Mas o coraçãozinho está um fel de amargura. Está cheio de pecado escondido. O coraçãozinho está esboçando alegria, mas ele vive, curte uma tristeza profunda. Vida de aparência. Está sorrindo, mas por dentro está triste, está morto, está amargo, está infeliz. E Joel coloca na linha de frente os anciãos. Por que ele coloca os mais experientes? Porque quando a gente está mais experiente, a gente acha que já sabe tudo, a gente acha que já está perfeito, que já não precisa de mais correções, nós já chegamos no ápice. E Joel está dizendo, chamem os anciãos para que eles se arrependam, e se arrependam com choro e com jejum também. A graça abrange também os jovens. Reúnam os filhinhos. Apesar das pressões hoje serem mais fortes do que as de antigamente, aqui existe uma ordem de Deus aos pais: reúnam os filhos. Reúnam os filhos. Jovem, o melhor lugar para você curtir a sua vida é no altar de Deus. O melhor lugar para você curtir a sua vida é no altar de Deus, porque no altar de Deus você encontra plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de gozo. É só no altar de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones, uma vez falando aos jovens, disse: a igreja só influenciará o mundo quando ela for diferente do mundo. E perguntaram a ele: mas o que o senhor acha se nós usássemos a linguagem do mundo para que nós conseguíssemos atrair as pessoas do mundo? Ele disse: não, nós não podemos usar a linguagem deles, nós precisamos usar a linguagem bíblica, a linguagem nossa, porque enquanto formos parecidos com eles, nós não influenciaremos o mundo. A igreja, disse ele, a igreja é como um grande navio que entra rasgando o mar, mas o mar não entra dentro do navio. O evangelho é diferente. Eu não tenho que atrair me tornando parecido, eu tenho que atrair sendo diferente. Nós vamos evangelizar o povo que fala na gíria. Aí fica aqueles crentinhos que parece, eu não sei, se nasceu de novo. Aí começa a falar na gíria também, porque o outro fala na gíria. Agora nós vamos atingir o grupo dos tatuados. Aí ele vai e enche o corpo de tatuagem. Por quê? Porque ele quer atingir os tatuados. Pelo amor de Deus, se você pensa assim, não vai
tentar atingir ou convidar o grupo de homossexual e você vai se tornar um homossexual também. Precisamos ser diferentes. Deus nos chamou para sermos luz. E luz é diferente de escuridão. A graça abrange também os recém-nascidos, gente. Olha que coisa mais linda, isso daqui dá um nó na cabeça. A graça também é para os recém-nascidos, aos que mamam no peito. Não só os que mamam no peito, mas o texto está dizendo que aos recém-casados, duas classes que eram diferenciadas no tratamento. Um homem, quando se casava, ele tinha 1 ano que, se o país saísse em guerra, ele não podia ir para a guerra, porque ele tinha que ficar dando prazeres à sua esposa. Isso está em Levíticos, é lei. Mas Deus, através do profeta Joel, está quebrando esta lei, dizendo: pare com os prazeres carnais, porque agora é momento de chorar, de se arrepender. Saiam os recém-casados e venham para os pés do Senhor. Quando é que Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras? É só você ler 2 Timóteo, você vai ver o Timóteo dizendo que ele aprendeu desde criança as pequenas letras com a sua avó e a sua mãe, Lóide e Eunice. A mãe e a avó ensinaram Timóteo as Sagradas Escrituras. É papel nosso ensinar os nossos filhos. Quando é que João Batista foi cheio do Espírito Santo? Quando? No ventre, criancinha. Esses dias eu estava até já preparando os meus sermões para o Lucas quando nascer. Meu filho, você precisa se arrepender, porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Desde pequenininho vai ficar ouvindo isso. É pecador, se não nascer de novo, não vai morar com Deus. Vou torturar mesmo. Tem que nascer de novo. Ou ele vai amar os crentes, ou ele vai odiar. Ou é tudo, ou é nada. É difícil isso. Muito difícil. E as crianças precisam desse entendimento, desde pequeno. E a gente fica, é tão bonzinho, olha que cuidadinho. Não, é pecador. É pecador. Se não nascer de novo, não vai morar com Deus. Para quem mais? Para os sacerdotes e ministros. Chorem, sacerdotes e ministros. Por isso que eu disse, eu tenho percebido que os meus olhos estão secos demais. Só que, graças a Deus, que não sou só eu sacerdote, não sou só eu ministro. Porque 1 de Pedro diz que Deus chamou um povo e fez desse povo nação santa, raça eleita, sacerdote de Deus, ministros de Deus, povo exclusivo de Deus. Você é um sacerdote, você é uma ministra. E nós precisamos aprender a chorar pelo povo. Certa vez perguntaram para Moody, qual é o obstáculo para a obra de Deus? Moody respondeu, são os obreiros. São os obreiros. Nós precisamos aprender a chorar, irmãos, não como as carpideiras. Lá, antigamente, no Antigo Testamento, a pessoa era rica, então quando ela chorava, quando ela morria, se ela não era bem querida na cidade onde ela morava,
Então eles contratavam as carpideiras. As carpideiras eram mulheres que choravam profissionalmente. Então eles pagavam, a família do defunto pagava. Porque chegava ali no velório, todo mundo ali dizendo: "Oh, foi tarde". Todo mundo ali dizendo: "Oh, mas por que não morreu antes?" E aí ele tinha então aquelas mulheres que, quanto mais o defunto era odiado, mais elas choravam. Choravam profissionalmente, eram pagas para chorar. Nós precisamos aprender a chorar, não como as carpideiras, mas como Jacó chorou no vale de Jaboque, quando encontrou-se e lutou com Deus. Precisamos aprender a chorar como Davi, quando chegou em Ziclag e viu que toda a sua família tinha sido levada cativa pelo exército inimigo. Devemos aprender a chorar como Neemias, que chorou 3 dias e 3 noites por Jerusalém, porque havia sido destruída. Precisamos aprender a chorar como Pedro, amargamente, por ter negado Jesus. Precisamos aprender a chorar com o próprio Jesus, que chegou diante de Jerusalém e chorou por Jerusalém. Nós não temos chorado por Umuarama. Em terceiro e último lugar, até aqui, vocês perceberam que Joel falou tudo o que a gente precisa fazer? Até aqui é o que a gente precisa fazer. Do verso 18 para frente, é o que Deus vai fazer. Verso 18, ele começa com uma conjunção conclusiva. Essa palavra faz toda a diferença. Olha lá. Então, é o mesmo que ele dissesse: se vocês fizerem o que eu estou falando, então, ou daqui para frente, ou em consequência da atitude de vocês, consequentemente, ou depois que tudo isso for feito, então eu vou abençoar a terra. E se você ler essa perícope aí do verso 18 a seguir, você vai perceber no texto, Deus dizendo: então eu enviarei a chuva na época certa, então a colheita de vocês será maravilhosa, então tudo vai acontecer conforme eu prometo. Percebam, no meio de todas essas bênçãos e benefícios, eu separei 2 frutos da conversão. Do que acontece quando a gente faz o que Deus manda. Primeiro, Deus muda a nossa sorte. Verso de número 25. Vou compensá-los pelos anos da colheita, que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. Olha, eu já ouvi da boca de pastores ensinando que eram demônios isso daqui. Dá vontade de pegar e olhar assim: você sabe ler? Sabe ler? Continua lendo. O meu grande exército que enviei contra vocês. De modo muito claro, e em nenhum momento Deus está dizendo que outros eram demônios.
de modo muito claro, simples, objetivo, Deus está dizendo que estes gafanhotos que foram enviados eram parte do exército de Deus. Deus usando uma forma de punir o pecado, de corrigir o coração do povo, de dar uma direção certa. Ele envia parte do seu exército. Agora, como Deus muda a nossa sorte? Percebem lá? Vou compensá-los. É como se Deus estivesse dizendo: aquilo que estava fadado à morte, aquilo que estava destinado ao fracasso, agora, por causa do que vocês fizeram, me obedecendo, então vai aparecer no meio de vocês, aquilo que era morte agora vai viver. Aquilo que estava fracassado vem de modo vibrante. A vida surge. Porque eu sou Deus que mudo a sorte do meu povo. Quer ver sua vida mudada? Quer mudar a sorte? Nenhuma cartomante pode fazer isso por você, mas Cristo pode. Segundo, Deus derrama do seu Espírito. Verso 28. Por favor, Ju. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Está vendo? Esses velhos aqui terão sonhos, porque são aqueles velhos, os anciãos, que foram aos pés de Deus e choraram. Esses jovens são aqueles que foram e encontraram em Deus a plenitude. Então Joel está profetizando que o Espírito Santo seria derramado, e ele foi derramado. Em Atos dos Apóstolos, quando ele foi derramado, a igreja saiu das quatro paredes, avançou o mundo e impactou o mundo. Por quê? Porque foi uma igreja que se encheu do Espírito Santo. E qual é a ordem de Deus nas Escrituras para nós? Enchei-vos do Espírito Santo. E nós temos nos enchido do quê? Qual é o impacto que temos causado? Outro dia chegou um cara que é crente e disse assim para mim: fui ontem no casamento, não pude fazer as coisas aí, porque ontem a festa foi boa. Dancei a noite toda. E o bicho estava com o olho, parecia que ele tinha tomado a cachaça toda que tinha lá no casamento. Fiquei olhando assim, disse: parabéns. Está impactando. Está impactando bastante. O que é que nós temos impactado? Às vezes o nosso impacto é: pô, aquele cara é crente? Esse é o impacto. Não, de qual igreja ele é? Pelo amor, naquela lá eu nem vou. Se ele é de lá, eu nem vou. Esse é o impacto. Irmãos, concluindo aqui, entremos na órbita celestial hoje, irmãos. Deus está nos chamando hoje. Só Deus pode tirar o azedume do nosso coração. Só Deus pode tirar a tristeza, o amargor e colocar o Espírito Santo dentro de nós. Só Deus pode restaurar o casamento. Só Deus pode restaurar a família. Só Deus pode restaurar a esperança, que talvez você chegou aqui hoje preparando o funeral para ela.
Deus nessa noite quer restaurar a esperança no seu coração de que tudo pode mudar em Cristo. Mas para isso, busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Invoquemos o seu santo nome enquanto Ele está perto. Porque o dia do Senhor virá. Que Deus nos ajude a reconhecê-lo nas crises. Que Deus nos ajude a voltarmos para Ele. Porque somente assim nós colheremos os frutos da verdadeira conversão.